Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você. Estamos chegando mais um programa em que a gente vai discutir juntamente com você, com a sua participação, as coisas que acontecem não apenas em Goiás, mas que acontecem a partir de Brasília e tem, claro, os seus reflexos também aqui no nosso estado e em todos os estados do Brasil. Muito bem, eu vou começar a falar de um dos temas que a gente vai discutir no programa de hoje, que é uma frase, mais uma vez, a gente pegando uma frase do presidente Lula, que disse o seguinte, aspas, Lula disse o seguinte: o Brasil não precisa de escolas cívico-militares, ou seja, escola militar. Lula é absolutamente contrário à escola militar. A gente pegou essa fala por quê? Porque aqui em Goiás a escola militar é, para muita gente, sinônimo de qualidade de ensino, de qualidade de educação. Então, eu quero que você, que mora em Goiás particularmente, mas você que mora em outros estados também, e está assistindo a TV Brasil Central, porque nós transmitimos a nossa programação toda através da parabólica digital, canal 113, então eu quero ver vocês. Concordam com o presidente? O Brasil não precisa de escola cívico-militar? Escola cívico-militar não é uma boa, porque muita gente confunde o objetivo da escola cívico-militar. A presença do militar não se dá na sala de aula, se dá na gestão, na administração das escolas. Quer dizer, confere a ela uma gestão, as escolas conferem a elas uma gestão com seriedade, né? Com disciplina, com hierarquia. Muito bem, mas o conteúdo pedagógico vem de lá de cima, vem de Brasília. Outra coisa que eu quero discutir também com nossos telespectadores, nossos convidados aqui no estúdio, é o fim, né? Mais um fim dramático, trágico para uma CPI ou CPMI que já se tentaram implantar nesse país. Dessa vez a CPI do crime organizado, que foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira, o relatório. Esse relatório foi absolutamente derrubado na sessão de ontem, porque o Partido dos Trabalhadores, em especial, ou seja, o governo federal, se mobilizou, substituiu integrantes da organização que iria julgar essa conveniência onde seguir adiante com esse relatório e, claro, foi derrotado fragorosamente, como se dizia antigamente. E isso provocou mais uma crise entre o STF e Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O STF, inclusive, através de Gilmar Mendes, obrigado. Meu convidado já me ajudou aqui. Estou pensando já em outra coisa e pulei o raciocínio. Mas Gilmar Mendes, inclusive, pediu à PGR que apure a possibilidade de abuso de autoridade por parte das pessoas que participaram dessa CPI. Muito bem, eu quero que você diga por que isso aconteceu. Porque dois ministros do STF estavam envolvidos, seriam indiciados, né? Toffoli e também Alexandre de Moraes. Foi uma reação do STF porque quer preservar seus integrantes? O que é que está acontecendo nesse Brasil de meu Deus? Quero ouvir você, mas quero ouvir também os nossos convidados que estão aqui no estúdio e fazem parte do nosso elenco, digamos assim, de analistas políticos. Começa apresentando o doutor Roberto Rodrigues, ele que é advogado, criminalista. Tudo bem, doutor Roberto? Boa noite. Boa noite, Paulo Beres. Boa noite, o doutor Eliton Marinho, né? Sim. Um amigo nosso aí de longa data. E um abraço a todos os seus telespectadores que estão nos prestigiando. Com certeza. Obrigado por ter vindo. Está aqui presente, o senhor já me ajudou a apresentar o doutor Eliton Marinho, que também é advogado criminalista, e vem mais uma vez participando aqui do nosso programa. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Roberto Rodrigues, meu grande amigo. E boa noite a você que está aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja nesse momento. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam invadir o seu coração e que nós possamos ter um programa bem joia mesmo hoje. E vai ficar mais joia ainda se tiver a sua participação, telespectador, através do nosso WhatsApp, já está aparecendo na parte de baixo do vídeo, 98200-3223. Eu peço a você, por favor, coloque o seu nome no início da mensagem. Vai mandar a sua opinião, a sua mensagem, a sua sugestão, seja o que for, coloque o seu nome. Fulano de tal, setor tal, se você morar em Goiânia, ou então a cidade tal, se você morar no interior de Goiás. E se você morar fora de Goiás, diga de qual cidade, de qual estado você está assistindo a programação da TV Brasil Central. Repito, programação que está sendo difundida através da parabólica digital no canal 113. Então, a gente tem tido participação de muitos estados, todas as edições do programa, não só deste programa, mas de todos os programas da TV Brasil Central.
O Boa Noite Goiás também é transmitido pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia Legislativa e ainda pelo canal no YouTube da TV Brasil Central. De lá, além de assistir ao programa, ao mesmo tempo que ele é exibido ao vivo, você pode mandar também a sua pergunta, a sua sugestão, tá certo? Boa noite, está no ar. Muito bem, já estamos começando para valer agora o nosso programa e eu quero começar para valer mesmo porque eu quero colocar no ar agora um trecho de uma fala do presidente Lula quando ele se refere às escolas cívico-militares. Ele diz, entre outras coisas, ele diz o seguinte, bota aspas aí, o Brasil não precisa de escolas cívico-militares. Vamos ouvi-lo. Isso aqui é o retrato do que nós conseguimos fazer, não contra, mas para mostrar que o Brasil não precisa, na sua educação pública e gratuita, uma escola cívico-militar. Escola cívico-militar é importante quando uma menina ou um menino resolverem seguir a sua carreira militar. Eles vão se preparar militarmente para ser militar. Muito bem, essa fala de Lula aconteceu durante a sanção do novo Plano Nacional de Educação, PNE, que estabelece o planejamento estratégico para a educação brasileira nos próximos 10 anos. Começo pelo senhor, doutor Eliton Marinho. O senhor concorda com o Lula? O Brasil não precisa de escola cívico-militar? Não, acho que é mais uma daquelas falas do presidente Lula que verdadeiramente assim só deixa a gente triste, né? Tem hora que eu não sei se é uma questão de senilidade ou é realmente algo muito pensado, é algo assim muito calculado. As escolas cívico-militares são escolas muito boas e a opção é dos pais. Veja que em Goiás, talvez muitas pessoas não saibam, aqui em Goiás chega a dar briga. Os municípios pedem, pelo amor de Deus, ao governador, abre uma escola cívico-militar, porque ela só traz o bem para a comunidade. Hoje nós tivemos aqui de Goiás adolescentes saindo da escola cívico-militar, que foi o primeiro lugar em medicina na USP, no vestibular da USP, conquistando as melhores vagas no Enem. Pessoas que têm o ensino levado a sério, mas também tem um que a mais, que é um clamor dos pais, que é a questão da responsabilidade, aprender a questão do respeito, hierarquia, respeito à sociedade, respeito ao país, respeito mesmo a si próprio. Então, é uma escola muito boa, é uma escola que tem sido aprovada, é uma escola pública e, como eu estava até comentando com o Paulo Berings e o professor Roberto aqui no intervalo, hoje, a opinião de um pai que já tem filhos adultos, mas hoje é avô, né? Se não for as escolas cívico-militares ou as escolas confessionais, há algumas escolas que a gente às vezes tem medo. Não que ela não tenha vontade de ensinar, mas algumas influências e alguma grande preocupação. Eu vi que eu assisti essa fala inteira do presidente Lula e ele fez isso criticando porque, segundo ele, as pessoas criticavam que estava tendo partido político na escola, ou seja, doutrinação partidária na escola voltada tão somente a um viés das escolhas políticas. E a gente sabe que Seja mais claro, por favor. Esquerdização em massa das nossas crianças. Agora entendi o que o senhor quer dizer. Não dando a elas a opção, sequer a opção de conhecer as propostas, as linhas de pensamento, os pensadores da direita. Eu acho que isso é muito perigoso, isso é muito problemático. E nas escolas cívico-militares, pelo contrário, pelo menos ali a criança, você coloca ali o seu filho criança, adolescente, pré-adolescente, e você sabe que ele está indo ali para aprender. Aprender o quê? Aprender aquilo que é necessário para ele desenvolver, para ele entrar na universidade. Realmente é a questão da matemática, é a história, a geografia, a biologia, é a física. E, conjuntamente com isso, é uma escola que tem um apego e uma observação muito grande sobre a questão da educação física, que é importante. Tudo isso dentro de um sistema onde que a
a rigor com a questão de uniforme, horário, hierarquia, sala de aula. Então, eu acho que eu só vejo coisa boa na escola cívico-militar. Mas o senhor tem um parente em escola cívico-militar? Nesse momento, não. Tenho sobrinhos netos que estão entrando na fase escolar. Mas, senhor, por que então que o senhor avalia, embora a resposta já esteja meio se alongando, desculpe, mas é que o tempo que passa rápido, já foram 11 minutos de programa. Por que então? O que é que leva o senhor a dizer que a escola cívico-militar não deve ser extinta? Os resultados, Paulo. Eu estou vendo o IDEB aqui em Goiás, eu estou vendo os resultados que Goiás tem demonstrado e tenho muitos amigos, tem muitas pessoas da minha igreja, muitas pessoas da minha convivência que têm filhos que estudam ali e só vejo elogio da parte deles, então não tem por que reclamar. Tá bem, vamos lá, telespectador, já vou começar antes de ouvir o doutor Roberto. O Sérgio é um monte de coisa, biólogo, adestrador de cães, etc. Toda noite ele assiste ao programa. Vou ler a sua mensagem para começar, para não te deixar de fora. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sérgio. Ele diz o seguinte: não precisamos de escolas cívico-militares, não. Precisamos de caos, né? E o pior é que as pesquisas mostram Lula na frente. Ou tem brasileiros que não têm desenvolvimento intelectual, ou as pesquisas são mentirosas. Enfim, engraçado é que vemos líderes atuais nas Forças Armadas que apoiam o presidente. É isso aí. Critica-se o presidente, mas ele já se elegeu 3 vezes. Doutor Roberto, como é que o senhor vê isso? Eu vejo com preocupação, né? Porque Pitágoras, que é o matemático, filósofo, ele já dizia: vamos abrir escolas e fechar presídios. Então, a gente tem que discutir a abertura de escolas, primeiramente. Então, investir mais na educação. Em segundo lugar, as escolas cívico-militares, como o professor Elton falou, traz disciplina, hierarquia, respeito, que hoje, muitas vezes, a nossa sociedade, algumas escolas, não existe isso mais. Então, nós estamos deparando em algumas reportagens onde o professor apanha de alunos, onde a droga, o crime, está entrando nas escolas. E nas escolas cívico-militares, isso não acontece. Então, no meu entender, assim como o professor Elton Marinho falou, não é à toa que a sociedade, cada dia mais, quer a abertura de escolas cívico-militares. E uma questão interessante, porque não é para criança, é para o adolescente, porque normalmente é aquela fase onde os limites, muitas vezes, os pais não conseguem estabelecer. E a escola pode fazer esse papel subsidiário. O senhor conhece algum caso assim? De criança que, de repente, era uma criança problema, ao entrar numa escola cívico-militar, ela foi melhorando? Sim, sem dúvida. Conhece? Isso é público. Eu tenho muito contato com militares, porque eu advogo para militares. Eu comecei a dar aula no Cefap aqui em Goiás, no Senador Canedo, na Academia da Polícia Militar. O que é Cefap? Cefap era Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Então, os praças eram formados nesse local, em Senador Canedo, e a academia formava-se, como forma-se hoje ainda, os oficiais. Então, normalmente, o professor tem uma patente ali de capitão. Então, a limpeza na sala de aula, as carteiras enfileiradas. Então, há um respeito ao professor, ao colega, a todo o corpo docente e administrativo da escola. Mas o professor também, o militar também é professor nessas escolas? Nessas escolas de formação de militares, sim. Específica, né? Agora, no caso, como você falou bem, no caso das escolas cívico-militares, a administração, ou parte da administração, é militar. Mas os professores das matérias são do Estado e são civis. Tá bem, vamos lá, telespectadores, podem ajudar a gente a fazer o programa? Podem não, devem, né? Eu faço questão da sua participação. E eu vou registrar aqui o telefonema, a mensagem do Ramiro Bessa. Ele diz o seguinte: boa noite, Paulo, boa noite, Ramiro. Ele diz que tem o maior orgulho de ter uma neta em uma escola cívico-militar.
é a opinião do Ramiro Bessa. Obrigado, viu, Ramiro? É importante que a gente ouça pessoas que têm ligação direta com adolescentes, crianças, né, que frequentam essas escolas cívico-militares. E você, telespectador, conhece algum caso assim? Tem algum caso assim na sua família? Diga para nós se é bom ou se é ruim a escola cívico-militar. Nosso WhatsApp 98200-3223. Doutor Eliton Marinho, nosso comentarista, analista político, tanto quanto o doutor Roberto Rodrigues e outros também que vão se revezando aqui no nosso programa, mas o senhor disse que não tem nenhum parente ainda nessas escolas, correto? Correto. O senhor se baseia, digamos, no ouvir dizer. Onde é que o senhor se fia mais, em que o senhor confia mais para afirmar, como o senhor afirmou agora há pouco, que o senhor prefere que a escola cívico-militar continue? Que opinião importante que o senhor ouviu? São amigos, pessoas que convivem conosco na mesma igreja, pessoas que são próximas de nós, vizinhos de condomínio. Todos eles elogiaram bastante e que, principalmente, dentro da questão educacional, que o ensino é de qualidade. Isso é muito importante. É uma escola pública, é uma escola estadual, mas com ensino de extrema qualidade. E eles falam sobre a questão verdadeiramente dos filhos dele. Está tendo um reforço, tem ali um complemento da educação, no sentido de mostrar que a sociedade é feita de respeito, de limites, de a pessoa poder aprender. O professor Roberto falou algo muito interessante, a questão da limpeza da escola. Você não tem notícia, pelo menos pela imprensa, Paulo. Sim. Sua informação é anos-luz maior do que a nossa. Imagina. Você não tem notícia de uso e tráfico de droga dentro das escolas cívico-militares. Ele não tem esse notícia. Eu acho que só esse ponto aqui, se não discutisse mais nada, já é um descanso para a vida do pai. Porque é muito triste, às vezes, o pai que deixa o filho na escola estadual e ali tem aqueles pequenos traficantes que ficam aliciando os nossos filhos ali, que começa com uma droga mais leve, alguma coisa assim, e quando o pai vê, o filho já está encaminhado para o caminho das drogas. A gente não tem notícia, eu não estou dizendo que não existe, mas eu não sou jornalista, mas eu nunca vi nada noticiando nesse sentido. Então, só isso já dá para o pai e para a mãe um descanso de alma muito grande, porque é algo que nos preocupa, né? E aquele momento, o adolescente ali, dos seus 11, 12 anos, até ele terminar ali o seu ensino médio, né? Ensino médio. É um momento realmente assim muito delicado, porque é da curiosidade, do experimentar e tudo mais. Então, eu só vi elogios de pessoas próximas, amigos próximos, não são parentes, mas pessoas próximas, amigos próximos, e felizes que quando chega na hora do vestibular, o índice de aprovação é verdadeiramente algo assim de dar orgulho, né? Muito bem, vamos lá, telespectadores, nos ajudem, né, a fazer esse programa e dizer se a escola cívico-militar é uma boa, não é? Por quê? Mande a sua resposta, a sua avaliação através do nosso WhatsApp, sempre aparecendo aí abaixo na tela, para que você anote e diga a sua opinião. Vamos lá, pelo WhatsApp, aliás, pelo YouTube, onde a TV Brasil Central tem o seu canal, em que você assiste o programa que está sendo exibido nesse momento e pode também dar a sua opinião. Faça isso por escrito, porque tem uma pessoa que não para de ligar, né, querendo falar comigo. Eu não tenho como parar para atender, me desculpe, meu amigo, ou amiga, não sei, mas me desculpe, mas eu não tenho como parar para atender. Mande o seu texto como os outros fazem, não seja a exceção nesse caso, por favor. Então vamos lá, pelo YouTube, Ademar Rodrigues já mandou dizendo que está aqui assistindo, boa noite Ademar. Luciano Moraes de Souza, escolas cívico-militares são as melhores, disciplina e respeito. Agora, para quem não gosta, procure outra escola. É a opinião, a avaliação do Luciano. Valdemir Soares, Lula, muito bom, como sempre. Diz aqui o Valdemir Soares. Obrigado pela opinião. Maria Ribeiro, em todas as cidades do Brasil tem que ter escola cívico-militar. As brigas entre pais por uma vaga para seus filhos, as brigas são muito acirradas. Todo o país e todos os pais querem filhos numa escola que tenha responsabilidade e que ensine também as pessoas a terem responsabilidade. Mais um que manda mensagem aqui e esqueceu de colocar o nome no início, eu vou ter que voltar aqui, lá em cima, para ver. A Liomar diz o seguinte: sim, as escolas militares são muito eficientes. Tive irmãos meus que estudaram em escolas militares e sobrinhos também, que hoje são exemplo para muitos se formarem. Graças a essas escolas que dão exemplos para os seus filhos, também estão fazendo as mesmas coisas que os exemplaram. É isso?
É isso que eu li do jeito que você escreveu, tá bom, Neymar? É isso. O senhor conhece algum caso assim? O senhor acha que aqui em Goiás isso já é ponto pacífico? Quer dizer, aqui em Goiás, que é tido por pesquisas que já foram feitas, que é um estado direitista, digamos assim, né, mais à direita do que à esquerda, o senhor acha que esse ambiente é propício para as escolas cívico-militares? E ao contrário, por exemplo, digamos, lá no Nordeste, onde a preferência é por partidos de esquerda, não querem escola cívico-militar, como é que o senhor avalia isso? Essa fala do presidente Lula, ele fala nesse mote. Por quê? Porque Goiás, Paraná, São Paulo, alguns exemplos de governadores da direita, é onde há a maior quantidade de escolas cívico-militares. Em São Paulo querem fechar também, né? Também. Então, você coloca, hoje Goiás, se não me engano, é o estado com maior número de escolas cívico-militares. Então, pessoal, o que você perguntou para o professor, eu sou professor na PUC, e uma matéria que tem lá, que eu já ministrei, que é criminologia, então nós discutimos isso aqui, lá, a questão das escolas cívico-militares. E eu tenho vários ex-alunos de escolas cívico-militares que prestaram seus depoimentos na sala, para mim e para os demais colegas. Então, todos foram enfáticos no sentido de que realmente tem um ponto muito mais positivo que negativo. Eu não quero dizer aqui também que é 100%. Lógico que tem as questões, algumas discussões aí que podem ser melhoradas, mas a rigidez da administração militar tem atraído os pais e os alunos para essas escolas. Então, no meu modo de entender, os professores, todos são muito mais respeitados, né? Se sentem mais com a garantia maior, com uma blindagem maior e, logicamente, que o reflexo é o quê? É a produção, ou seja, o aluno sai de lá melhor formado do que as demais escolas. O resultado, né? O resultado. Então vamos ver lá, telespectadores mandando mais mensagem. João Pereira tem um neto numa escola militar e só tem elogios, porque lá tem disciplina, tem respeito e tem muita eficiência. Mande você também a sua avaliação sobre as escolas militares. Boa noite, meu nome é Hamilton. Só acho meio difícil encontrar vaga. Me parece que para parente de policial é mais fácil encontrar vaga. É verdade? Não sei. Eu não tenho essa informação. Se alguém eu posso puder ajudar. responder da seguinte forma. Já houve essas denúncias anos atrás. Hoje tem todo um controle do Ministério Público. Então, o Ministério Público Estadual, ele exige que haja provas, né, e que haja também sorteios. Então, há todo um processo de admissão que é fiscalizado pelo Ministério Público Estadual. Então, logicamente que é o que nós falamos. Hoje tem menos escolas do que a procura. E isso, né, nós estamos num país, logicamente, capitalista. Então, quando a oferta é menor do que a procura, é porque o produto é bom, né? É verdade, esse raciocínio faz sentido, todo sentido. Eu estou me lembrando aqui de que a gente conhece pessoas que fazem parte do governo do Estado, né? Sim. A gente conhece várias pessoas. Eu já ouvi de mais de sei lá quantas, de que a orientação, por exemplo, por parte do governo, que era de Ronaldo Caiado e agora está nas mãos de Daniel Vilela, a orientação é a mesma. Olha, não atendemos pedidos particulares, pedido de ninguém. Pedidos políticos de vaga. Então, se isso vale para diretores, secretários, deve valer, evidentemente, para policiais também. Mas vamos lá, mais telespectadores participando. Esse aqui dizendo o seguinte: boa noite, estou ligado já no programa. Abraço para seus convidados. Normando Matos, direto de Santiago de Compostela. Um abraço, né? Lá na Espanha. E dizendo que lá na Espanha não existem escolas cívico-militares. Seria aquele efeito de medo das ditaduras que já aconteceram por lá? Ditadura Franco? Sim,
mas existem escolas públicas de qualidade em toda a Europa, acredito na Espanha. O problema da escola cívico-militar, a gente não deve confundir as coisas. Seu filho não vai para lá para rolar no chão, correr embaixo de arame, aprender a dar tiro, ser trancado numa sala com gás lacrimogêneo. É uma escola pública, é uma escola estadual, só que com uma qualidade de ensino diferenciada. Eu sou de uma geração, Paulo, eu nasci em 1970 e na minha adolescência, escolas estaduais aqui em Goiânia eram extremamente mal vistas. Nós tínhamos uma escola que hoje ela é cívico-militar, que é a Hugo de Carvalho Ramos, que era uma escola pública e que era referência na época, o pessoal queria estudar para lá, ela era na época tempo integral, ali no Jardim Goiás, né? Sim. Mas aí a gente ia para as escolas particulares. Mas a escola cívico-militar hoje, não só em Goiânia, eu estive em Rubiataba agora há pouco tempo, você vê que coisa mais bonitinha os estudantes, adolescentes e todos lá estudando, e já tem uma grande faculdade, também em Rubiataba, você vê que o ingresso deles no curso superior é imediato, porque passam com boas notas, entram na faculdade e tem qualidade de ensino. É uma escola pública, gente, você coloca o seu filho numa escola que ela é o quê? Bancada pelo Estado. E realmente, quem é da minha geração sabe que a gente ia para a escola estadual, essa que é a verdade, assim, aqui em Goiânia. Quando você era um mau aluno, não queria estudar, e às vezes era até castigo. Você ia mal na escola, você estava no colégio particular, a gente chamava nota vermelha, né? Tirava a nota vermelha, o pai falava, ano que vem vou te tirar dessa escola, você vai para a escola estadual. A gente dava até pavor na gente, falou, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, eu mas vou tem estudar, a ver também tem a ver com aquela história também da influência. Hoje é o contrário. Aquela influência, né, que se tinha naquela época lá, dizem que até por culpa dos militares, mas que descuidaram das escolas públicas, mas que foi uma época em que surgiram os cursinhos, né? Sim. Aqueles grandes cursinhos, não vou citar nome, porque, enfim, mas enfim, tentou-se priorizar ali os cursinhos. O Normando, lá da Espanha, dizendo que estudou no Colégio Hugo de Carvalho Ramos, também como muita gente estudou. Boa noite, meu nome é Valdir, eu moro ao lado de um colégio militar, eu queria tanto uma vaga no colégio militar para 2 netos, só que eu não consigo. Quer dizer, realmente a procura é grande, né? Tá vendo? É porque aliás, tem qualidade. Só para completar, eu que não tenho nada a ver com isso, muitas pessoas me procuraram para ver se conseguia achar um jeito, né, arrumar uma vaga para alguém. No início eu falei, como é que funciona isso? E eu liguei, na época, para um coronel da Polícia Militar, e ele falou para mim isso, falou, Paulo, gostaria muito de atender seu pedido, gostaria muito de atender o pedido dessa pessoa, mas não podemos fazer isso, não vamos fazer isso, era um coronel. E eu tentei, eu sou prova de que ele não atendeu. Não, realmente hoje tem uma disciplina que eu acabei de falar, que o próprio Ministério Público está encabeçando, e que não há esse desvio de função para favorecer policiais militares. Tá bem, vamos fazer o seguinte, já mais de metade, não, quase metade do programa já vai embora. Vou dar um pouco de assunto, mas a gente ainda pode continuar falando sobre colégios militares, que eu acho importante. Vamos lá então, ver o que é que anda acontecendo lá em Brasília, né? Brasília, vamos lá. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que o relatório da CPI do crime organizado, elaborado pelo senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, pode levar a uma investigação por abuso de autoridade, coisa que Gilmar Mendes acabou fazendo, solicitando à Procuradoria-Geral da República que se averigue essa possibilidade de haver abuso de autoridade. Dias Toffoli, o Dias Toffoli, aquele do Itajaiá, também viu abuso de poder no relatório e disse que isso pode levar à inelegibilidade. Gilmar Mendes disse ainda que é um quê de, aspas, um neologismo que ele criou, lavajatismo no relatório da CPI do crime organizado. Ele, Gilmar, e os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes foram citados no relatório que pediu o indiciamento deles. Vamos conferir um trecho dessa fala de Gilmar Mendes. Preste atenção em todo o trecho, mas no finalzinho. Olha o recado que ele dá. Vamos ver. E é com base nessa experiência que devemos agora nos acautelar, não nos permitindo envolver em uma maré de denuncismo e adentrar incauta e irresponsavelmente em uma espiral de desconfiança nas instituições, sobretudo quando a instituição sob ataque é uma das grandes responsáveis pela estabilidade que o país ora goza. Devemos ter cautela para não repetir erros e equívocos recentes, pois, insisto, há um quê de lavajatismo, e todos sabem, lavajatismo aqui
não rima com coisa boa nessas iniciativas de se tentar emparedar o Poder Judiciário. Uma tentativa de manietar juízes independentes. Lavajatismo lembra Moro, lembra Dallagnol, lembra Janot, de triste memória. Ou alguém não sabe que às 3 da tarde, Janot já estava bêbado? Doutor Eliton Marinho, quero a sua análise sobre essa fala do Gilmar. É uma fala, ao meu ponto de vista, infeliz, totalmente equivocada. O Senado Federal tem o direito, é a função do Senado fazer uma CPI, e quando eles falam, não, porque ataque ao Supremo, ataque à democracia, com todo o devido respeito, ninguém está atacando o Supremo Tribunal Federal, e muito menos a democracia. O que se questiona e o que se ficou provado nessa CPI, nesse relatório, que por uma manobra de urgência, de desespero, tiraram 2 membros, 2 senadores, substituíram, e com isso eles conseguiram rejeitar o relatório por 6 a 4 votos, né? Mas o que se questiona aqui é o comportamento e algumas posições de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está muito acima disso. Tem hora que o ministro Gilmar parece que ele tem uma coisa assim de Luís XIV, sabe assim, o Estado sou eu, né? O Supremo sou eu. Então atacou um comportamento do ministro Gilmar. A qual comportamento? O ministro Gilmar, para proteger o Toffoli, ele pegou uma ação, um habeas corpus que já estava trancado ou encerrado há mais de 3 ou 4 anos, mandou reabrir, aproveitou aquela decisão, proibiu que se fizesse a quebra de sigilo do cunhado do Vorcaro e ainda determinou que fosse destruído todos os documentos e provas levantados pelo COAF e que aquilo fosse destruído, e aí encerrou e mandou arquivar de novo. Quer dizer, se isso não é uma decisão manifestadamente para proteger um colega do Supremo Tribunal Federal, que depois de um comportamento lesivo, vamos falar assim, se torna relator do caso do Master, fala que não tem problema nenhum, proíbe, quer conduzir a investigação da Polícia Federal, quer marcar a cariação para dar arma para o ministro, aí depois, na última hora, ele declara, não, eu realmente sou sócio de nada, gente. É apenas um hotel resort no Paraná que custa mais de 200 milhões de reais. Um homem que saiu da classe média como eu e que até o dia que entrou no Supremo, que não tem 20 anos de Supremo, com um salário de 50, 55 mil reais por mês, ele é do oriundo da família classe média, igual a minha. Um irmão padre e outro irmão engenheiro eletricista. E aí, com um salário desse, se torna sócio de um hotel de 200 milhões de reais, num resort, num cassino, no Paraná. E acha que não tem que dar satisfação para a sociedade. Isso é um absurdo, é uma vergonha, e está de parabéns. Parece que parte do nosso Senado Federal está reagindo, parte do nosso parlamento está reagindo. Pois é, e parte desse parlamento está reagindo, tanto que lá, na Câmara dos Deputados, os deputados de oposição criticaram hoje essa rejeição do relatório da CPI do crime organizado no Senado Federal, que pedisse indiciamento de ministros do STF. Em entrevista coletiva ali no Salão Verde da Câmara, o líder da oposição, Cabo Gilberto Silva, que é do PL da Paraíba, se posicionou sobre essas declarações de ministros do STF e também as ameaças de retaliações ao Congresso Nacional. A coisa está ficando feia, vamos ver. Infelizmente, estamos marcando mais uma coletiva de imprensa para relatar os abusos do nosso Supremo Tribunal Federal. As declarações de ontem dos ministros com relação ao resultado da CPMI, da CPI do crime organizado, em uma democracia não são permitidas. O juiz fala nos autos. Observar essas declarações prova o que estamos falando há muito tempo no Brasil, que a democracia está sob ameaça. Inclusive a própria imprensa, todos os meios de comunicação que fazem matéria são ameaçadas diretamente ou indiretamente. Quem diga os portais que foram chamados de criminosos, porque fizeram matérias. O senador da República foi ameaçado de ser inelegível
por conta do seu relatório. Ora, isso é ameaça ou não é a democracia? Cadê a separação dos três poderes? O senador ele fez o seu relatório de acordo com o que recebeu de informações e indiciou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e o senhor Gonet. Pois é o que disse o relator dessa CPI, aliás, do crime organizado, Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe. Hoje, em entrevista ao canal UOL, Alessandro afirmou que solicitou o indiciamento desses ministros do STF no relatório da comissão com base nos fatos verificados pelo colegiado. E disse ainda que os ministros só contestam a atuação do relator, mas não os fatos. Vamos ver. Vamos pegar a questão da conduta aparentemente incompatível com a moralidade que o cargo exige. Caso dos ministros Alexandre e Dias Toffoli. Eu tenho múltiplas notícias confirmadas de viagens em jatinhos, de acesso a eventos de luxo, a benesses. Eu tenho o reconhecimento por parte dos próprios envolvidos da contratação multimilionária do Escritório de Advocacia da Família do ministro Alexandre. Eu tenho a confirmação, o reconhecimento, depois da divulgação para a imprensa, o reconhecimento do ministro Toffoli de que ele é sócio oculto de um fundo que é proprietário de um resort que vendeu cotas para o fundo administrado pelo operador criminoso lá do Vorcaro. Então, esses fatos estão todos apontados. O ministro Gilmar, a atuação dele, na minha visão, absolutamente irregular, equivocada, ao barrar a quebra de sigilo do fundo Marich, da família Toffoli, atuando como prevento, no caso onde não existia prevenção. Todos esses fatos estão documentados e provados. Nenhum deles foi jamais questionado, contestado. Mesmo ontem, nas várias falas ameaçadoras dos ministros, eles não contestam os fatos. Eles contestam a atuação do relator. Muito bem, a opinião de telespectador, o Wagner Vachek, diz o seguinte: o Brasil é o país da impunidade. Infelizmente, não acredito que as decisões sejam favoráveis à população que busca a justiça. Doutor Roberto Rodrigues, agora o senhor tem 3 VTs na sequência, um interligado ao outro, para o senhor explicar o que está acontecendo nesse país. Isso é corporativismo ou é o que por parte do STF? Primeiramente, o relator, o senador Alessandro Vieira, fez um relatório técnico e, ao contrário, o ministro Gilmar Mendes, ao invés de atacar os fatos, as mensagens, atacou o mensageiro. Ainda foi indelicado com o atual senador Sérgio Moro, que era ministro e que deve ser eleito governador do Paraná. Então, foi extremamente indelicado. E uma coisa, não atacou o Supremo, atacou alguns ministros do Supremo que realmente não estão fazendo valer a toga. Ou seja, não estão agindo com moralidade, não estão agindo com legalidade e assim por diante. Então, o Senado, a Constituição Federal, permite ao Senado processar os ministros do Supremo. Então, não há nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade. Então, essa ameaça de abuso de autoridade, eu acho que é uma bravata, porque ele é o decano, o Gilmar Mendes é o decano do Supremo, e ele foi, logicamente, ele sempre vem para proteger o espírito de corpo ou de porco, como podem entender assim. Corporativismo, em resumo? Sem dúvida. Seria isso que está acontecendo. Você, telespectador, dá a sua opinião também. Vamos lá, boa noite. Quem manda o recado aqui é o Demétrios Teixeira. Boa noite. Primeiro eu falo de vocês aqui. Esses caras que estão aí analisando, na minha modesta análise, são fera. E ele se refere a esse fato aí do STF. Ele entende que existe muita gente que a gente tem que tomar muito cuidado com todo mundo, mas quando se trata principalmente de pessoas do direito, a gente tem que redobrar o cuidado. Então eu peço desculpas a telespectadores que eventualmente possam usar alguma forma de referência a essas pessoas, possam ser entendida, não ser dita, mas ser entendida como ofensiva, mas ele faz crítica, são pessoas travestidas de advogados, sem concurso de fato, etc. Muita gente defende uma mudança radical no STF. Essa é a pior, cadê aqui? Rossi,
Rossi tem a seguinte opinião: essa é a pior formação do STF de todos os tempos. Ministros que sequer são juízes, não passam de advogados de luxo, diz esse telespectador. Eu gostaria de lembrar que Toffoli foi reprovado 2 vezes, né, quando prestou concurso para juiz, né? 2 vezes reprovado. E a gente estava esquecendo de falar também que o chefe do Ministério Público também está nesse indiciamento. E só para você entender, a proposta de indiciamento da CPI, do crime organizado, qual que é o efeito dela? Estava indiciando 3 ministros do Supremo e mais o chefe do Ministério Público Federal, pela desídia dele, é um comportamento que no direito a gente chama de cegueira deliberada. Para algumas pessoas eu enxergo crime em tudo, até de você passear de jet ski perto de uma baleia. Para outras pessoas, você ter uma esposa que tem um contrato atípico, não é no Brasil, no mundo. Nenhum escritório de advocacia do mundo tem um contrato como aquele. Ministro que é de família de classe média e vira dono de resort. Outros ministros que pegam um processo arquivado, tira e dá uma decisão e manda arquivar de novo para impedir que seja investigado. Esse tipo de situação, esse crime de responsabilidade, ele só serve, a finalidade desse relatório da CPI é para que numa próxima composição do Senado Federal haja uma possibilidade de se instaurar um pedido, quem sabe, de impeachment e substituir alguém que eventualmente possa estar dentro do Supremo Tribunal Federal e realmente tem demonstrado com a sua prática, com a sua vida e com a sua conduta que ele não merece estar ali. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição muito séria, é a cúpula de um dos 3 poderes do Brasil e nós não podemos ter ali pessoas que alugam o seu poder, a sua influência e o seu conhecimento para terceiros, para fins ilícitos. Isso é muito arriscado, muito perigoso e pode levar a uma insegurança jurídica e destruir o país. Vamos lá, telespectadores. Essa mensagem que vem de Santa Catarina. É o Broinig, de Iporã, do Oeste. Vamos ver a mensagem. Um abraço para ele. Um abraço. A bela e Santa Catarina, né? Estive lá várias vezes e gosto demais de lá também. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigo. STF é uma verdadeira vergonha. Abuso e mais abuso por esses ministros. Poucos deles realmente merecem ser ministros do STF. Alexandre... completamente, me permita que vou começar a usar isso. Alexandre 3 pontinhos, não vou dizer o que você disse não, mas dá para entender. Espero que dê, e se não der também, tanto melhor. Faz mais de 3 anos, ficou mais de 3 anos perseguindo o Bolsonaro, agora aparece o envolvimento dele com o Vorcaro, seus colegas também querem dar um jeitinho de blindar o Alexandre. Por isso, Paulo, é importante sabermos eleger bons senadores. Abraço, Paulo Broinig, de Santa Catarina. Essa eleição que se avizinha, que vai de governador até deputado estadual, mas está sendo entendida por muitas pessoas como fundamental para o país em relação à eleição no Senado. Sim. Porque tendo uma maioria no Senado, a oposição pode querer fazer algumas mudanças, inclusive propor e dar andamento em processo de impeachment dentro daquela casa, dentro do Congresso. Como é que o senhor vê isso, né? O Senado é o grande alvo nessa eleição? Porque o Senado... como você muito bem disse, na próxima eleição em outubro, vai haver uma renovação de 2/3 do Senado. Então, cada estado e o Distrito Federal vão eleger 2 senadores. Então, dos 81 senadores, 54, se eu não estiver errado, serão substituídos. Então, logicamente, pode mudar totalmente essa composição, pode mudar o viés do atual Senado Federal. E o Senado é a casa, né? As 2 casas, tem a Câmara dos Deputados e o Senado que é competente para julgar, como foi bem dito pelo Dr. Wellington, julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, julgá-los e poderão ser impeachmentados, né? Sim, não custa lembrar também que a composição do Senado, do STF, aliás, vai sofrer uma alteração por conta da saída de Luiz Roberto Barroso, e já há meses e meses se arrasta, e tudo indica que Lula, o governo federal, vai conseguir prevalecer e indicar realmente, já foi indicado, né, o Messias, Jorge Messias, né, como disse a Dilma, que ele pode realmente ser aprovado, eles estariam contando com a maioria do voto dos senadores nessa
sabatina que vai ser realizada agora nos próximos dias. Isso significaria o quê? Mais um lulista lá dentro, porque ele deve obrigações a Lula, seria, inclusive, naquela ocasião, quando Dilma ligou para Lula, essa gravação todo mundo viu, a gente já rodou aqui no programa, quando Dilma ligou para o Lula e falou, olha, o Bessias está indo entregando, assina aí, porque se livraria o Lula da cadeia, nomeação dele para a Casa Civil. Ministro. Como ministro, quer dizer, Lula ficaria livre se o competente para o julgamento dele passaria a ser do Supremo. Né? Então, ele tem uma ligação total, né, com esse partido que está lá no governo federal. O que significaria mais um lulista dentro do STF? O aparelhamento da Suprema Corte Federal com pessoas que têm uma linha ideológica, doutrinária e política de serviço e, vamos falar assim, submissão total ao partido que hoje governa o Brasil. Isso é muito perigoso. Você vê que uma das coisas que o advogado da União Bessias, né? Jorge Messias, ele falou agora numa reportagem próxima e que é o maior orgulho, com todo orgulho, que ele é o responsável pela prisão de todas aquelas pessoas do 8 de janeiro. Todas aquelas pessoas que foram levadas para a Polícia Federal, que ficaram ali como se fosse um semicampo de concentração, os que morreram de infarto lá, os que passaram mal, pessoas como o senhor Clésio, que era o dono de uma banca de revista e que só foi lá na esplanada dos ministérios para ver o que estava acontecendo, foi preso e depois de 5 ou 6 pedidos do Ministério Público que ele fosse solto, porque ele tinha um problema sério de coração, foi totalmente ignorado pelo Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, e morreu dentro do presídio. Pessoas como a senhora Débora, que escreveu numa estátua Perdeu o Mané e foi condenada inicialmente a 17 anos, depois a 14, como se fosse terrorista, porque usou produto inflamatório explosivo, o batom, o terrível batom que causa a revolução da direita no Brasil, inflamatório e explosivo. Uma pessoa que carrega agora uma condenação criminal tão abusiva. E para fechar, aquele senhor lá de Santa Catarina, que foi pedido para ele uma doação, ele fez um pix de R$500 para ajudar a alugar o ônibus para o pessoal fazer uma manifestação em Brasília, e agora foi condenado um homem de 72 anos de idade a 14 anos de prisão, porque seria ele um golpista patrocinador de uma revolução levada a toque de Bíblia, oração, batom e... Que coisa terrível, né? Vamos lá, vamos correr. Paulo, opinião aqui do Luiz Carlos Gervásio. Paulo, esse Supremo nosso está uma verdadeira vergonha. Ministros politicando, julgando sua própria defesa e incriminando pessoas inocentes. Agora, como a gente está dizendo aqui, querem colocar o Messias para completar a cúpula. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos falar rapidamente aqui de outro ato do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, que determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar se o senador Flávio Bolsonaro, do PL e pré-candidato a presidente da República, cometeu crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida foi tomada após representação da própria PF e tem como base uma publicação feita pelo parlamentar nas redes sociais, pelo Flávio Moraes. Segundo a investigação, Flávio teria associado a imagem de Lula à do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e escreveu, aspas, Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas, armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Esse objetivo do inquérito é apurar se o conteúdo da postagem configura crime contra a honra do chefe do executivo, ou seja, de Lula. Como é que o senhor vê isso, doutor Roberto Rodrigues? Já estão visando a eleição deste ano já também? Sem dúvida, né? Já estão querendo colocar uma pedra no caminho do candidato, do senador Flávio Bolsonaro. Mas, no meu entendimento, né, logicamente que o Supremo está passando em cima da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código Penal, mas, no meu entendimento, o senador possui imunidade parlamentar e de opinião, palavra e voto. Então, no meu entendimento, né, ele está amparado pela imunidade parlamentar. Agora, logicamente que o Procurador-Geral
da República, o senhor Gonê, pode entender de forma diversa e o próprio Supremo pode julgar até o final aí do ano, até outubro, no sentido de torná-lo, de repente, inelegível também, né? Então, é a cara do Brasil atual, né? Infelizmente, o que a gente nunca imaginava acontecer, está acontecendo. Vai acontecer coisa melhor no futuro ou pior? Eu sou otimista, né? É? Eu imagino que quando eu morrer eu vou para o céu. Então, eu sou otimista por natureza. Então, eu acredito que isso é uma fase, uma expiação que o país, o Brasil, está passando por questões aí para uma evolução nossa, né? Tá bem, 30 segundinhos, o senhor responde, doutor Edson? O Brasil vai melhorar ou vai piorar? Tem que melhorar. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Nós precisamos acreditar, mas precisamos lutar também. Lutar é no sentido de não nos prostituirmos, não vendermos nosso voto e não deixarmos que nada, absolutamente nada, venha a tirar o nosso compromisso com a verdade, com a honestidade, com a integridade, porque esse exemplo nosso vai transformar esse país. Vamos lá, mais um telespectador. Olá, Paulo, boa noite. É Adiel. Boa noite, Adiel. Sabe de onde é o Adiel? Alenquer. Conhece Alenquer? A cidade? Não. Pará. Não conheço. Lá no Pará. Abraço para você, ele participa sempre do programa também. Que bom, né? Que a gente está vendo que as pessoas estão gostando em todo o Brasil, né? Está sempre aumentando essa audiência nos outros estados também. Ele gostaria que, se tivesse mais escolas militares no Brasil, com certeza não teríamos tantos criminosos aqui nesse país. Escolas militares ensinam disciplina digna. Paulo, boa noite. Mais uma vez ele mandou outra mensagem. Para que serve o STF? Ele pergunta. Quem é que vai fiscalizar os crimes cometidos por alguns do STF? Pois é, Paulo. O Supremo Tribunal Federal, ele pode muito, mas ele não pode tudo. E dentro da nossa Constituição, quem é que pode julgar atos de componentes do Supremo? Isso não tem nada a ver com ser contra a democracia. A Constituição estipulou que membros do Supremo Tribunal podem ser julgados quando eles há algum desvio da conduta deles pelo Senado Federal. Mas se nós tivermos uma composição no Senado Federal nas próximas eleições agora, que realmente de senadores que não têm a palavra é feia, mas o rabo preso, e que o ministro do Supremo não vão ficar fazendo chantagem com ele, pessoas que estão entrando ali limpas e têm orgulho e não vão ficar vendendo o seu mandato, você pode ter certeza que às vezes nem vai precisar do impeachment, mas tem gente que, a hora que vê que o passarinho cantou diferente, ele baixa a crista dele, que é uma maravilha. Vamos lá. Rosilda, telespectadores, diz o seguinte: notável saber jurídico é coisa em desuso. Com essa aprovação do BCIS, que está claro que vai acontecer, com essa aprovação do BCIS da Dilma e do Lula, nem se fale. Teria que se investigar também a esquerda, que vive xingando os Bolsonaro, mas a esquerda é assim, gosta de enjaular os seus opositores. É isso que está acontecendo mesmo? Rosilda tem razão? Infelizmente né? Porque nós estamos vendo aí, né? Ou seja, o ex-presidente Bolsonaro, com todos aqueles que foram julgados pelo 8 de janeiro, realmente houve uma caça às bruxas e houve violação da Constituição, do Código de Processo Penal, de vários. Eu acho que dá para fazer um tratado às violações que foram praticadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de todos aqueles de 8 de janeiro. Também uma pergunta aqui bem direta no assunto, feita pelo Ademir Alves. Ademir faz a seguinte pergunta: boa noite. E aí ele pergunta: qual é o ladrão que gosta de militar? Precisa responder? Acho que não, né? Vamos lá. Demetrio Jolie, mais mensagem aqui de telespectadores através do YouTube. Jonas Ribeiro Alves. Vindo do Lula, me perdoa, Jonas, mas eu não vou ler essa palavra. Vocês que são advogados criminalistas, tem problema ler isso aqui? Vindo de um... eu acho que assim, no caso aí, né, eu acho que... Não. Não? Tem problema ler isso aqui? Vindo de uma pessoa pouco alfabetizada,
Carência cognitiva em função de uma não comparecimento na escola fundamental na época que deveria comparecer. Entendeu agora, Jonas, como é que a gente sofre, rapaz? A gente fica no meio do fogo cruzado, rapaz. Vamos lá, ele disse que não se assusta com essa decisão de Lula de acabar com as escolas militares, não. Mas as escolas militares são as melhores escolas, e eu falo principalmente das escolas do estado de Goiás. É interessante, ao longo desses anos e décadas, na verdade, que eu tenho de jornalismo, não me lembro de ter ouvido alguma opinião contrária a escolas, né? E se vieram, foi mais por uma questão, um viés ideológico do que propriamente de ensino, não é isso? É isso que o Lula é uma pessoa, ele tem vários defeitos, mas uma coisa que o Lula tem é uma inteligência política muito grande. Então, isso muita gente acha, às vezes, que ele está falando besteira, não sabe o que está falando, mas ele está se posicionando politicamente. Então, isso é uma posição política tendo em vista, igual o telespectador de Santa Catarina, Paraná, Goiás, São Paulo, são os estados que são governados por governadores da direita que realmente aumentaram o número de escolas cívico-militares. Eu diria até mais, essa fala do Lula, ela está direcionada ao estado de São Paulo. O governador Tarcísio comprou a briga que vai instalar e vai multiplicar muito as escolas cívico-militares em São Paulo e para o PT, Partido dos Trabalhadores, e para o Lula, tentar conseguir que o Haddad ganhe as eleições em São Paulo em cima do governador Tarcísio, é uma questão muito forte. Está bem direcionado para o estado de São Paulo, porque no Paraná, você vê que a população em Goiás, isso aí é caminho sem volta. Tá bem, vamos lá, boa noite. Sou Marquinho de Turvânia. Estou tentando colocar o meu filho na escola militar, estou buscando uma vaga. Meu filho, que é o Felipe Cautiero, está fazendo planos para quando conseguir essa vaga. Quer dizer, ele não só quer fazer, aprender na escola militar, cívico-militar, mas ele já está contando que com o aprendizado, imagino eu, né? Dedução lógica. Imagino que com o aprendizado que ele espera que venha receber da escola militar, escola cívico-militar, ele já pode fazer planos futuros, né? Claro, você nunca faz plano passado. Você faz um plano assim, de crescimento mesmo, né? É um sonho do jovem e do pai, né? Eu acho que isso é muito bonito, porque realmente a educação liberta, né? A educação é algo que é indescritível em termos de liberdade, de crescimento para o ser humano. Tá bem, estamos chegando ao final do programa e eu quero fazer um registro aqui, me permite o telespectador, de uma perda, né? Ontem a gente lamentou muito a perda do Armindo de Oliveira, grande radialista, grande amigo e pastor. Eu nem sabia que o Armindo era pastor. A gente exibiu ontem, inclusive, uma fala dele, uma bênção dele como pastor. E hoje a gente lamenta também uma perda que aconteceu ontem, eu só fiquei sabendo depois do programa, a dona Maria Aparecida Naves, lá no município de Corumbaíba, aqui no interior de Goiás. A Maria Aparecida, que era irmã do nosso querido cinegrafista que está aqui conosco, o Raulino Donizete. Se tiver como mostrar o Raulino, essa câmera ainda já faz aquela operação. Essa é a irmã do Raulino, a dona Maria, que infelizmente nos deixou ontem. Raulino, leve a sua família e a você também o nosso sentimento, tá bem? Nossos pêsames. Todo o apoio nosso também aqui. Vamos embora? Temos que correr, porque em seguida a gente tem que entregar o jornal na hora para a rede. Doutor Roberto Rodrigues, obrigado mais uma vez por ter vindo. Boa noite para o senhor. Obrigado, Paulo, pelo convite, pelo colega, pelo amigo Elton Marinho, pela presença e pela oportunidade de conhecer um pouco do seu vasto saber e também a todos os seus telespectadores, né? Eu acho que isso é um momento ímpar no jornalismo brasileiro, onde a gente discute as pautas do dia de uma forma muito respeitosa. Nós não temos aqui a intenção de sermos dono da verdade. Eu acho que, logicamente, a discussão, em todos os sentidos, ela é muito produtiva, porque faz parte da nossa democracia. Então, um abraço a todos. Tá bem. Ih, rapaz, chegou uma mensagem aqui do Talma Ávila, e ele colocou opinião no início do programa. Desconfie que minha opinião não condiz com o que pensa a produção. Ô, Talma, aqui quem pensa somos nós, não. Quem pensa são vocês. E você, como educador, ele disse que está há 38 anos na educação, e se eu tivesse filhos em idade escolar de base e tivesse que escolher uma escola pública,
escolheria uma militar, claro, mas considera um atestado de incompetência do poder público ter que usar força militar para se conseguir disciplina e uma boa gestão nas escolas. Por que as outras escolas públicas não conseguem uma boa gestão e segurança? Quanto ao atual presidente, não tem menor moral para falar sobre isso. Mas só para interromper, ele falasse um minutinho. Não dá. Eu acho que as famílias hoje também estão em decadência, né? O respeito familiar pelo entregando para as escolas a opção que era dela, né? Doutor Hélio Marinho, obrigado. Só uma boa noitezinho. Obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos vocês. Paulo, a Bíblia diz que quem dá um copo d'água para um filho de Deus não fica sem galardão. Você é um homem abençoado. Obrigado. Obrigado pela bênção, mas temos que correr, que a programação segue. Boa noite para vocês, até amanhã. Após relator da CPI do crime organizado